Oi, pessoal, Marcos Lago aqui. Desde o início da humanidade, a gente tem crenças, e crenças em deuses, crenças em Deus único, crenças em vida depois da morte, nós somos um bicho extremamente religioso, tá? E como é que funciona esse negócio? A parte cultural vocês conhecem, né? Agora está na moda, está na moda há uns 10 mil anos ou mais, umas substâncias chamadas enteógenas. Então, vamos entender a palavra em grego. En é dentro, theo é Deus, e gen de geração. A geração da sensação de Deus dentro, tá bom? Vamos ver um pouquinho. Vamos lá. Então, começando aqui, nós temos uma substância que é produzida pelo nosso cérebro chamada serotonina. É um neurotransmissor, tá? Um neurotransmissor bastante abundante no nosso cérebro e tem vários tipos de receptores para esse neurotransmissor, tá? Um receptor interessante é chamado 2A, é o nome do receptor. E esse receptor 2A, cheio dele no cérebro, ele percebe a serotonina e causa modificações estruturais no cérebro, tá? Aqui do lado nós temos algumas substâncias que se encaixam exatamente nesse receptor. E as pessoas que usam essas substâncias relatam no mundo inteiro, em qualquer época da história humana, a mesma coisa. A sensação de Deus dentro, tá? Então, vamos lá. Primeira substância aqui, psilocibina. Psilocibina vem de um fungo, né, de um cogumelo chamado Psilocybes cubensis, tá? E outros psilocibes, o cubensis é um deles. Tá vendo que a estrutura química é muito parecida com a serotonina. Depois nós temos uma outra aqui, que é DMT, dimetiltriptamina, que é o ayahuasca. Vocês já ouviram falar de ayahuasca, é o que tem DMT, que é exatamente aqui esses anéis, esses dois anéis, mais um rabicho químico, tá? Muito parecido com a serotonina, com a psilocibina, tá? E finalmente nós temos aqui o LSD, vocês também já ouviram falar como droga alucinógena, de uso em festas, essas besteiras aí, né? E isso aqui foi uma droga sintetizada em 1938 por um farmacologista suíço, que trabalhava num laboratório farmacêutico, a partir de um fungo chamado ergot, tá? Então, nós temos a psilocibina, que vem de fungo, LSD, que vem de fungo, DMT vem de planta, tá bom? Então, é uma folha de uma planta, de um tipo de acácia, que dá essa substância DMT. Uma outra coisa é que DMT é produzida também dentro de nós, em situações extremas, como, por exemplo, experiências de quase morte, experiências religiosas profundas, as pessoas produzem DMT e têm modificações cerebrais. Vamos dar uma olhadinha na história, como é que foi isso, tá bom? Então, aqui uma fotografia das folhas que tem o DMT, né? E aqui a raiz que faz esse DMT durar bastante na porção da ayahuasca. Porque essas folhas, que você consome essas folhas, você tem DMT por uns 15 minutos apenas, aquela ação no seu cérebro. Com a raiz, com o uso da raiz, você tem uma duração de 4 horas, tá bom? É para isso que usa a raiz. Onde está o DMT? Na folha. Olha que legal aqui, ó, no Egito Antigo tem essa árvore com essas folhas aqui, tá bom? E essa moça servindo uma bandeja com poções, e essas duas pessoas ajoelhadas recebendo a poção. E esta árvore no Egito Antigo é chamada árvore da vida. Então, você tomando essa substância dessa árvore, você tinha uma percepção da vida e da pós-vida diferente. Vocês sabem que os egípcios antigos são fissurados pela morte, aquele monte de sarcófagos e múmias e tal, e as pessoas enterradas com aquele monte de coisa, porque eles tinham uma sensação que depois desta vida tinha algo grandioso.
o uso dessa substância provoca nas pessoas essa percepção da pós-vida grandiosa. Tá? Mais uma figura aqui, ó, a árvore da vida egípcia, com as folhas e a preparação de uma poção para uma pessoa, né, que recebe com as duas mãos, em sinal de agradecimento importante, né? E nós temos aqui uma criança também consumindo e com asas, né? Como se a criança usando isso, ou o jovem usando isso, tivesse a sensação de poder voar. Aqui uma figura mais antiga também, a árvore da vida egípcia, as pessoas com asas todas aqui, os adultos também, quer dizer, essa sensação de que você é transportado para um mundo, para um outro lugar em que você pode voar. E sempre essa posição de reverência e agradecimento ao receber a poção que vem das folhas da árvore da vida. Bom? Vamos adiante. A psilocibina, que é a outra substância, então agora a árvore era DMT, dimetiltriptamina, a psilocibina é uma hidroxidimetiltriptamina, é quase a mesma coisa, ela vem desse cogumelo aqui, que esse aqui é o psilocibes, tá bom? Vamos lá na história, como que era isso, no Egito Antigo também, então você tem dois indivíduos aqui, e este indivíduo oferecendo um talo, tá vendo aqui a figura, com uma cabeça, como se fosse um cogumelo, tá bom? Para outra pessoa. E aqui em cima nós temos várias imagens que podem parecer cogumelos, e aqui a cruz de Ankh, tá? Que é o símbolo da vida e do pós-vida egípcio. Então, o que tem isso a ver? A gente vai ver na próxima figura, quando este leão está fornecendo para esta outra pessoa, parece um faraó pelas roupas, a cruz de Ankh, ou o cogumelo da vida, tá? O símbolo da vida. Bom? Mais modernamente, aí vamos falar, então, Egito Antigo, 5.000 anos, mais modernamente, a gente tem aqui, essa figura é grega, né? Isso aqui é uma figura grega, do mito de Perséfone e Deméter, né? E aí nós temos aqui, olha, o oferecimento de cogumelos entre Deméter e Perséfone, tá? Vocês podem olhar o mito de Perséfone, quem viu Matrix tem a Perséfone lá, lembra do submundo, aquele negócio todo, vocês vão lá dar uma olhada nisso. E aí, no templo de Deméter, na Grécia Antiga, durante 2.000 anos, de 1.600 anos antes de Cristo até 400 depois de Cristo, era feito uma vez por ano um evento enorme com mais de 1.000 pessoas, que na cidade de Eleusis, que fica para o norte de Atenas, tá? Uns 30, 40 quilômetros de Atenas, tinha um caminho sagrado que o indivíduo tinha que percorrer, e no final do caminho ele tinha que passar por uma ponte, do outro lado da ponte tinham indivíduos encapuçados que judiavam daquelas pessoas, maltratavam aquelas pessoas como se fosse um rito de passagem para ver quem aguentava chegar do outro lado no templo de Deméter e passar pela experiência chamada Mistérios de Eleusis, tá? E todo mundo ia lá todo ano, em setembro, tá? Nós estamos em setembro, estou contando para vocês exatamente na época que se fazia esse ritual. E aí nós temos um indivíduo aqui razoavelmente famoso, chamado Platão, e ele contava o seguinte, participava ele, Aristóteles, toda aquela turma que vocês conhecem bem também. O último desenho dos mistérios é para nos levar de volta aos princípios dos quais descendemos. Um perfeito aproveitamento do bom intelectual, que aqui a gente traduz como intelectual, mas no grego pode ser espiritual também. Platão fala um monte de coisas depois que ele faz essas experiências lá, né? Esses rituais, e uma série delas vocês entendem como a filosofia de Platão, as ideias de Platão. Ele escreveu uma série de livros, né? Ele fala da linha de Platão, uma coisa interessante, que ele separa o mundo no mundo visível, das coisas que a gente consegue ver, e que é um mundo falso, na opinião de Platão, porque ele depende da opinião de cada um, tá? E você tem a segunda parte, a parte esquerda da linha de Platão,
onde você tem um mundo chamado intelectual ou espiritual, onde você começa a perceber as formas geométricas, você começa a perceber as ideias, as razões universais. Então, a verdade para Platão estava do mundo visual para o mundo espiritual, muito congruente com todas as experiências enteógenas dos indivíduos hoje que usam essas substâncias em estudos científicos ou em uso ritual particular. Tá? Um historiador inglês, que foi bastante polêmico na época dele, uma das coisas que ele fala é o seguinte, tá? Isso aqui já é 1800. Eu estou convencido há muito tempo que a Eucaristia cristã é apenas a continuação dos mistérios de Eleusis. São Paulo, usando a palavra teleios, nos confirma isto. Tá? Isso aqui não vou entrar muito para vocês não ficarem bravos comigo. Vamos lá. Finalmente, Jung foi um discípulo de Freud, né? Um indivíduo que criou a psicologia analítica, é um método de análise do inconsciente e análise do funcionamento mental das pessoas. Foi o indivíduo que falou dos arquétipos. Arquétipos que seriam o quê? Olha que interessante. De fato, toda a mitologia pode ser vista como uma projeção do inconsciente coletivo. O que é isso aí? Nós temos uma parte consciente que nós estamos aqui conversando, né? Nós temos o inconsciente próprio, tá? Que é o meu, quando você sonha, o seu, quando você sonha as suas coisas lá, você está mostrando um pouco do seu inconsciente. E o Jung propõe o inconsciente coletivo, que seriam ideias próprias da espécie, tá? Todos os seres humanos entendem aquilo sem ninguém precisar explicar. E manifestam em todas as eras, em todas as regiões do planeta, estas mesmas ideias do inconsciente coletivo. Jung passou um ano numa ilha fazendo uso ritual de substâncias enteógenas. E a partir daí, ele criou esse tipo de ideia. Todas as pessoas que passam pelo transe enteógeno contam coisas iguais às outras pessoas que passaram. Como se, quando você estivesse naquele ritual, com aquela substância enteógena, aparecesse algo que é comum a todos os seres humanos. O Jung chamou isso de inconsciente coletivo. Outros falam do nosso cérebro direito e esquerdo, o cérebro do lado direito como um cérebro para o desconhecido, que lida com o desconhecido e que provavelmente é igual para todos. E o lado esquerdo, o lado de ação próprio de cada um, onde a gente tem o nosso ego, onde a gente tem a nossa autorreferência, onde a gente tem a nossa autobiografia, tá? Então, o que ocorreria quando, e já foi demonstrado agora nas pesquisas mais recentes, que quando você usa substância enteógena, ou quando você faz meditação, ou quando você faz uma boa psicoterapia, ou quando você tem um evento religioso espontâneo, você desliga o seu centro de autorreferência. E você passa a ter um acesso ao seu lado direito do cérebro com muito mais clareza. E aí, os relatos são todos muito semelhantes. Tá? Os estudos recentes mostram, então, ao lado esquerdo dessa figura, o nosso cérebro funcionando normalmente, a ligação entre as áreas sendo raras, mas existentes, e durante a experiência enteógena, você tem uma hiperligação entre as áreas cerebrais. Todo mundo passa por isso, todo mundo que passa por essa experiência volta com a mesma história. A história de que conheceu o pós-vida, a história de que conheceu o que quer dizer estar aqui, né? Uma sensação de união com o universo, com o ecossistema, com as outras pessoas, uma união consigo mesmo, pela destruição do próprio ego e reconstrução de uma maneira melhor.
Muita gente tem sido estudada, indivíduos com câncer terminal, que estão prestes a morrer, quando eles passam pela experiência enteógena com essas substâncias, eles voltam sem medo da morte. Na Grécia Antiga, na porta do templo de Deméter, que tem lá escrito o seguinte: se você morrer antes de morrer, você não vai morrer quando morrer. Em grego aqui, ó. Ampethanes primpethanes, den tapetanes, otan pethanes. Quem passou pela experiência sabe o que eu estou falando. Quem não passou, que possa passar um dia. Tchau, pessoal.